Olá, seja bem-vindo ao canal do Organic Sheets, eu me chamo Fernando e hoje eu vim trazer aqui mais um vídeo de Excel VBA para vocês. E no vídeo de hoje eu vou ensinar algumas funcionalidades do VBA para vocês e serve até como um vídeo inspirador, né, para vocês, que vocês vejam que conhecendo o Excel VBA, vocês conseguem ir muito além do que tudo que o Excel já oferece para vocês, tá? Então vamos lá. Recentemente, em um dos nossos projetos aqui do Organic Sheets, eu precisei de uma função, uma rotina que me contasse a quantidade de dias de um determinado dia da semana entre um intervalo de duas datas. Então, um exemplo aqui. Eu tenho aqui duas datas, dia 1º de março e dia 15 de março. Nesse intervalo de datas, eu precisaria saber quantas segundas-feiras eu tive, ou quantas terças-feiras eu tive, ou quantas quartas, quintas, sextas, sábado e domingo. E eu não localizei nenhuma funcionalidade que o fizesse. Né? Eu não consegui achar nenhuma função pronta do Excel que fizesse esse cálculo para mim. E também não consegui achar nenhum código de VBA que conseguisse fazer essa operação, mas eu consegui desenvolver meu próprio código. Como eu falo para vocês, a gente não precisa estar sempre reinventando a roda, mas vocês que estudam VBA precisam estar sempre exercitando essa parte lógica da programação. Tá? Então, basicamente, é isso que eu precisava. Eu sabia o que eu precisava, sabia os desafios que eu tinha e comecei a desenvolver meu código. E para essa aula daqui, eu deixei até um pouco mais didático, porque eu criei como uma função do Excel para demonstrar para vocês. E aqui eu vou demonstrar aqui na prática. Tá? Então, vamos lá. Qual função é essa? É igual QTD dias semana. Esse nome da função fui eu que dei, porque foi eu que criei essa função. Essa função ela não é nativa do Excel. Então, QTD dias semana, ela é uma função que tem três argumentos. O primeiro argumento é a data inicial, e aqui a gente já tem eu já deixei um quadrinho aqui com as datas, mas eu poderia colocar na mão a data. Tá, então vamos lá. Essa é a data inicial. Nós temos o segundo argumento, que é a data final. E nós temos um terceiro argumento, que é saber qual o dia da semana. Então, nesse caso aqui, se a gente está falando de domingo, domingo é 1, sábado é 7. Então a semana começa no domingo, 1, segunda-feira 2, terça-feira 3, quarta-feira 4, quinta-feira 5, sexta-feira 6 e sábado 7. Tá ok? Então é esse padrão aí, padrão internacional de dias da semana. Coloquei um, fechei o parênteses, vocês vão ver que a gente teve 2 domingos nesse intervalo aqui. Se eu aumento um pouco o intervalo, se eu coloco dia 1º de fevereiro, a gente consegue ver que na verdade foram 6 domingos entre 1º de fevereiro e dia 15 de março. Né? Então se a gente pegar aqui, do dia 1º de fevereiro, a gente tem 1, 2, 3, 4 domingos até o dia 27. Depois aqui em março nós temos mais 2 domingos, que é o dia 6 e o dia 13, tá ok? Então ele faz essa contagem de maneira automática para que eu tenha essas informações prontas e rapidamente aqui no Excel. Eu poderia ser mais ousado, eu poderia colocar aqui um período maior de data, tá? Poderia colocar aqui 2018, ele calcularia que entre 2018 e entre fevereiro de 2018 e março de 2022, né, entre essas duas datas, nós tivemos 215 domingos que se passaram. Ok? Bom, voltando aqui, eu vou demonstrar aqui para vocês, né, na prática, como que eu fiz a criação. Então vamos lá, eu criei aqui uma function. Quando a gente quer falar de funções para o Excel, a gente pode criar funções e pode criar rotinas em VBA, que são em subs, tá? Eu criei uma rotina para o meu projeto, mas aqui para mostrar para vocês eu criei uma function e vou até ensinar como que é a estrutura de function aí, caso você queira criar suas próprias funções, tá ok? Você vai vir aqui no seu projeto, você vai abrir um módulo, na verdade, desculpa, com a abertura desse módulo, você vai começar a escrever a sua função. Então, por ser uma função de Excel, não é sub, é function, e encerra com end function. Aqui você vai definir o nome da sua função, que no meu caso eu escolhi QTD, dia e semana, e aí para a sua você pode escolher qualquer nome. E dentro do parênteses eu passo para eles os argumentos obrigatórios, né, as variáveis argumentos obrigatórios. E aqui nós temos três: a data inicial, vírgula, a data final, e as duas são do tipo date, as duas são datas. E eu tenho o terceiro argumento, que é dia e semana, que é um integer, né, um número inteiro, porque é um número pequeno, vai de 1 a 7, então eu coloquei como número inteiro. E aqui de fato começa a nossa função, tá? Aqui eu defini as variáveis, variável dias como data e a minha quantidade de dias como long. E aí eu começo aqui a definir
A minha quantidade de dias, o que ela faz? Minha quantidade de dias é a quantidade que a gente vai contabilizar entre a data inicial e a data final. E aí eu utilizo uma fórmula, né, uma função aqui do VBA, que é o dateDiff. DateDiff, ele vai me trazer uma diferença entre duas datas. O primeiro argumento que eu passo é o tipo de diferença que eu quero. Nesse caso aqui eu quero em days, eu quero os dias. Poderia colocar M de month para trazer os meses, o Y de year para trazer os anos. Então, nesse caso aqui, eu quero um intervalo em dias. O segundo argumento é a data inicial. O terceiro argumento é a data final. Então, essa função daqui ela vai me contabilizar a quantidade de dias que eu tenho entre duas determinadas datas. Só que ele vai contabilizar não considerando o primeiro dia. Porque assim, dia 1 de março. Ele vai começar a contar a partir do dia 2 de março, que ele considera um dia completo. E muitas das vezes a gente quer considerar o dia que a gente está dando como ponto de partida. Né? Então, do dia 1º ao dia 30, eu quero que ele considere que tem 30 dias. E não que tenha 29 dias. Tá ok? Por isso, eu acrescento esse mais um aqui no final. Então, dateDiff com dois Fs. Digo como que eu quero que ele me traga esse intervalo. Eu quero que ele me traga em dias, entre a data inicial e a data final. E acrescenta mais um dia aí para mim, que ele vai me dar a contagem certa desse intervalo. O QTD dias semana, que é o mesmo nome da minha fórmula, ele começa como 0 e depois ele vai sendo autoincrementado. A variável dias, a var dias, ela é igual à data inicial nesse primeiro momento, porque eu quero que ele parta da data inicial e vai indo dia após dias fazendo essa contagem. E depois esse var, underline dias, vai ser implementado a cada dia aqui nessa estrutura de looping. Então aqui eu começo a estrutura de looping tradicional, onde eu declaro que o i vai ser igual a 1, e ele vai fazer esse looping até a quantidade de dias. Então, se entre a data inicial e a data final tiver 30 dias, ele vai fazer essa repetição aqui 30 vezes. Vai vir, vai vir, vai vir, vai vir 30 vezes. Se for 365 dias, ele vai fazer isso aqui 365 vezes. Dentro desse looping, né, o que a gente vai colocar? Eu coloco aqui uma verificação, uma condição if. Weekday. Weekday é uma função do VBA que traz o dia da semana. Então ele vai trazer o dia da semana naquele mesmo padrão. 1 para domingo, 2 para segunda-feira, 3 para terça-feira e assim sucessivamente. Então o que eu faço? Eu pergunto se o weekday do meu var dias, que é nesse primeiro momento, é o meu primeiro dia, minha data inicial, se for igual ao dia da semana escolhido, que no caso é o dia da semana que eu escolher lá, que vai ser dia 1, dia 2, ele vai conferir se foi igual. Se o primeiro dia for igual a 1, que no caso aqui, eu suponho que eu escolhi 1, tá? Se o primeiro dia da minha data foi igual a 1, foi igual a um domingo, então o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa quantidade de dias semana que estava como 0 e vai pegar ela e implementar mais um. Então ele vai pegar essa quantidade de dias da semana que era 0, vai ser a quantidade de dias da semana que era 0 mais 1. E agora vai passar a ser a quantidade de dias da semana 1. E aí, o que ele faz aqui? Depois que ele sai dessa verificação, a minha variável dias, var underline dias, eu peço para fazer uma outra função, que agora não é dateDiff, agora é dateAdd. Eu estou dizendo para ele adicionar dias, meses ou anos em uma determinada data. Nesse caso aqui eu passo o primeiro argumento, que é dias. Eu estou querendo que ele adicione uma quantidade de dias em uma determinada data. Aqui eu digo quantos dias eu quero que ele adicione, que é uma, e em qual data eu quero que ele adicione, que é no próprio variável dias. Tá? Então, ou seja, essa variável dias que está no meu primeiro dia ainda, quando ela passa por aqui, ela pula para o dia seguinte. E aí vai lá para cima, faz a verificação de novo, e aí na segunda vez ele vai ver que não é um domingo, porque se o dia anterior foi um domingo, o próximo dia é segunda, e assim ele vai fazendo a repetição até encontrar aí a data específica, tá? Bom, eu fiz aqui a demonstração para vocês, expliquei o código linha a linha, e eu vou demonstrar através da função que fica mais fácil, tá ok? Então vamos lá. Aqui eu tenho a função que é basicamente aquela mesma function lá. Só que aqui eu tenho algumas diferenças, que é a message box para me trazer o retorno do que eu quero. Entretanto, eu vou fazendo no modo depuração que fica mais fácil o entendimento. Então vamos lá. Eu começo aqui com as variáveis. A minha data inicial eu coloquei para ela pegar essa data daqui. Então você vai ver que ela está vazia, a variável data inicial. Mas quando eu passo para a próxima linha, ela assume o dia 1º de 2 de 2021.
Minha data final está vazia, ela assume o dia 15/3/2022. Então já defini meus argumentos. A quantidade de dias. Ele vai pegar a diferença entre essas duas datas. Está vendo aqui 1/2/2021, 15/3 e vai adicionar mais um. A quantidade de dias são 408 dias. A quantidade de dias da semana é igual a zero. O meu dia que eu quero escolher, nesse caso aqui eu estou definindo pela minha função aqui, pela minha rotina, né, é 3. Então eu quero pegar as terças-feiras desse intervalo daqui. Então começa aqui a variável dia, como a data inicial, dia 1º, e aí eu vou do 1 até 408. Primeira coisa que eu vejo aqui é o meu weekday da variável dia. Né? Se eu vim aqui na minha verificação imediata e colocar uma interrogação, weekday da minha variável dia, você vai ver que o weekday da minha variável dia é 2. Ou seja, nesse dia que eu defini aqui, o meu dia inicial, dia 1º de fevereiro de 2021, foi uma segunda-feira. Ok? E aí ele vai conferir se esse weekday segunda-feira é igual a 3, né? Ou não. Nesse caso aqui não é. É uma segunda-feira, a gente quer contar as terças, tá? Então ele vai pular direto pro end if. E aí a minha variável dia, que hoje é 1/2/2021, ela vai ser adicionado mais um dia e vai pular para 2/2/2021. E a gente vai para a próxima execução. A gente voltou lá para cima, isso vai ser feito 408 vezes. E agora eu já vou conferir se o meu weekday da minha variável dias, dessa nova variável dias, que agora é dia 2, não é mais dia 1, é igual ao dia da semana que a gente procura, que é o dia 3. E sim, é. Tá? Então, como é, ele vai fazer isso aqui que está aqui dentro. Hoje a minha quantidade de dias da semana é igual a 0. Eu vou pedir para ele pegar essa quantidade de dias da semana mais 1. 0 mais 1 é 1. Então, a minha quantidade de dias da semana passa a ser 1. E assim, ele vai fazer sucessivamente. Aqui, nas próximas, ele não vai pular direto, porque os próximos dias não são, a gente achou uma terça, então foi quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, e agora ele volta para terça de novo. Então ele vai pegar, ó, ele já achou terça-feira de novo, ele vai pegar agora a minha quantidade de dias, que já é 1, desde a última terça-feira que a gente achou, e vai acrescentar nela mesmo mais 1. Então ela vai virar 2 agora. E assim sucessivamente. Se eu der um play aqui, vocês vão ver que é instantâneo. Né? Todo esse processamento, essa leitura dessas linhas de código, o VBA trata de maneira instantânea e ele me traz aqui o retorno. Foram 59 terças-feiras nesse intervalo daqui, que é exatamente o que tem aqui. Ó, 59 terças-feiras, tá ok? Então, é basicamente isso. Eu queria mostrar para vocês que, se vocês tiverem conhecimento, esse código eu fiz totalmente do zero, partindo do zero, e consegui desenvolver e consegui atender meu objetivo. E eu quero que vocês também tenham essa visão, tá? Estudem, pratiquem, exercitem as lógicas de programação de vocês com objetivos aí do dia a dia. E se porventura você gostou dessa aula daqui, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, né, esse conteúdo com outras pessoas, é muito interessante. Eu tenho compartilhado esses vídeos lá no LinkedIn, tem recebido um feedback bacana. Então não se esqueça aí de seguir aqui o canal, se inscreva no canal, se puder ativar o sininho e acompanhar aqui os vídeos, que eu tenho muita coisa ainda para ensinar para vocês, ok? Então muito obrigado pela atenção mais uma vez, gostaria de agradecer. Vou deixar o link com essa planilha e com código aqui na descrição, tá lá para o site da Organic Sheets, você pode acessar lá e dar uma olhada. Tem vários outros blogs e vários outros posts lá das outras videoaulas que vocês podem acompanhar também, tá ok? Muito obrigado aí pela atenção de vocês. É isso, valeu, tchau, tchau.